Os médicos me deram apenas 2 meses de vida. Então, eu peguei um ônibus para São Paulo para me despedir da minha filha, que não falava comigo há 3 anos. Foram 14 horas de estrada, olhando o cerrado passar pela janela e pensando no que eu ia dizer para ela. Eu só queria ver ela feliz, nem que fosse de longe. Em vez disso, encontrei ela na UTI, quase morrendo. E o marido dela? Estava numa festa em Alphaville, bebendo champanhe com modelos. Quando liguei, ele riu na minha cara. Foi aí que eu fiz outra ligação. A pessoa do outro lado esperava esse telefonema há 17 anos. No dia seguinte, a Polícia Federal invadiu as empresas da família dele ao vivo na TV. O pai do meu genro tentou entrar no hospital para controlar o estrago. Eu o enfrentei no corredor, na frente de todo mundo, e vi nos olhos dele o momento exato em que entendeu. Tinha perdido tudo, e não tinha mais volta. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. A rodoviária de Araçuaí estava vazia naquele sábado de manhã, 6h30. O sol ainda não tinha nascido completamente, mas o calor já subia do asfalto, aquele calor seco do Vale do Jequitinhonha que gruda na pele e não sai. Eu estava sentada no banco de plástico azul rachado, com uma sacola de pano no colo. Dentro, uma muda de roupa, uma escova de dentes, o terço que minha mãe me deu quando eu fiz 17 anos e o envelope pardo com os exames. Câncer de pâncreas, estágio 4, metástase no fígado e nos pulmões. 2 meses, no máximo 3, a doutora tinha dito. E tinha segurado na minha mão quando falou, com aqueles olhos cheios de pena que eu já conhecia bem depois de 32 anos trabalhando na UBS. Eu sabia o que aqueles olhos queriam dizer. Tinha visto a mesma coisa nos meus próprios olhos quando segurava a mão de uma mãe, de um pai, de alguém que ia perder quem amava. A diferença é que agora era eu. O ônibus da Gontijo chegou com 15 minutos de atraso, levantando poeira vermelha. São Paulo, Tietê, escrito na frente em letras grandes. Esperei os passageiros descerem. Eram poucos, 3 ou 4, antes de subir. O motorista, um homem de uns 50 anos com barriga saliente e camisa xadrez, olhou meu bilhete. Poltrona 18, janela. Boa viagem, dona. Obrigada. Guardei a sacola no porta-bagagens e me sentei. A poltrona cheirava a desinfetante barato e o estofado estava gasto, com a espuma aparecendo em alguns pontos. Mas estava limpo. E tinha janela. Eram 14 horas até São Paulo. 14 horas para pensar no que eu ia dizer para Renata. Minha filha. 3 anos sem falar comigo. 3 anos desde aquela briga horrível no telefone, quando ela tinha gritado que eu nunca tinha sido uma mãe de verdade, que eu tinha deixado o pai dela morrer, que eu só sabia trabalhar e nunca tinha tido tempo para ela. E que agora ela tinha encontrado uma família de verdade. A família Drummond. Gente importante, gente de dinheiro, gente que sabia viver. E que eu, Carmen Aparecida Ferreira, técnica de enfermagem de cidade pequena, não ia envergonhar ela no casamento. Que era melhor eu nem aparecer. Eu tinha chorado tanto naquele dia que achei que ia secar por dentro. Mas não chorei mais depois disso. Guardei a dor num lugar fundo, daqueles que a gente nem mexe porque sabe que se mexer, desmorona tudo. E continuei. Trabalhando de segunda a segunda na UBS, cuidando dos outros, porque era o que eu sabia fazer. Era quem eu era. Mas agora, com os exames no envelope pardo e 2 meses de vida pela frente, eu precisava ver minha filha. Nem que fosse de longe, nem que ela mandasse eu embora. Eu precisava olhar para ela uma última vez. O ônibus saiu da rodoviária às 7h15. Araçuaí foi ficando para trás. As casas simples, a igreja matriz, o mercado municipal, tudo sumindo na poeira da estrada. Encostei a testa na janela e vi o cerrado passar. Aquele cerrado seco, cheio de árvores retorcidas e mato amarelado, que no fim das contas era bonito do jeito dele. Áspero, duro, resistente. Igual a mim, igual a tanta gente daqui. Pensei no Antônio, meu marido, morto há 22 anos, 15 de dezembro de 2002. Também foi câncer, também foi rápido. Renata tinha 10 anos quando ele morreu. E ela tinha razão numa coisa. Eu não tinha conseguido salvá-lo. Tinha feito tudo o que podia, tinha vendido tudo o que tinha,
Tinha trabalhado em 2 lugares para pagar remédio, mas não tinha sido suficiente. Nunca era suficiente. E quando ele morreu, eu tinha uma filha para criar sozinha. Então trabalhei. Trabalhei muito. Trabalhei demais. E Renata cresceu vendo a mãe sair de madrugada e chegar de noite. Cresceu fazendo comida sozinha, estudando sozinha, virando mocinha sozinha. Eu achei que ela ia entender, que um dia ia ver que tudo que eu fiz foi por amor. Mas ela não entendeu. E quando conheceu o Tiago Drummond, filho de família rica de São Paulo, encontrou o que sempre quis: uma vida longe daqui, longe de mim. O ônibus parou em Itaobim para pegar mais passageiros. Entraram uns 5, 6. Uma mulher sentou do meu lado, senhora gorda, de uns 60 e poucos, com uma sacola de plástico cheia de pães de queijo. Bom dia, ela disse, sorrindo. Bom dia. Vai para São Paulo? Vou. Eu também. Vou visitar minha filha. Mora lá. Casou com um moço de lá. Já tem 2 netinhos meus. Você também vai visitar alguém? Engoli em seco. Também. Minha filha. Ah, que bom. Filha é tudo, né? Eu morro de saudade da minha. Mas ela tá bem, graças a Deus. Bem casada, o marido é trabalhador, tem um comércio lá. Sorri, mas não disse nada. Ela continuou falando, dos netos, da filha, do genro, da casa que eles tinham comprado. Falava com aquele orgulho gostoso de mãe, aquele orgulho que vem de dentro e faz os olhos brilharem. Eu só ouvia e acenava. E lá dentro, bem lá no fundo, doía. Porque eu queria ter isso. Queria poder falar da minha filha desse jeito. Queria ter orgulho dela sem ter essa dor atravessada no peito. Depois de umas 2 horas, a mulher pegou no sono. E eu fiquei sozinha de novo, olhando a estrada. Passamos por Teófilo Otoni, depois Governador Valadares. O cerrado ia mudando, ficando mais verde, mais úmido. A BR-116 cortava o sul de Minas, passava por cidadezinhas que eu nem conhecia os nomes. Eu ia pensando no que ia dizer quando visse Renata, se é que ela ia me receber. Filha, eu vim porque eu tô doente. Não, isso ia parecer chantagem. Renata, eu sei que você não quer falar comigo, mas eu só queria te ver uma vez. Só uma vez. Também não. Parecia coisa de filme ruim. A verdade é que eu não sabia o que dizer. Não tinha palavras prontas para um momento desses. O ônibus parou em Belo Horizonte para as 3 da tarde. Parada de 40 minutos. Tempo para comer alguma coisa, ir no banheiro, esticar as pernas. Comprei um pão de queijo e um café na lanchonete da rodoviária. Sentei num banquinho de plástico e comi devagar, olhando o movimento. Gente indo, gente vindo. Famílias inteiras com malas, casais jovens de mãos dadas, crianças correndo, vida acontecendo. E eu ali, com 2 meses de vida, comendo um pão de queijo requentado numa rodoviária. Ri sozinha. Um riso curto, meio amargo. Voltei pro ônibus. A mulher que sentava do meu lado não voltou. Devia ter descido em BH. Fiquei sozinha nas 2 poltronas. Melhor assim. A estrada agora era diferente. Montanhas, túneis, viadutos. A BR-381. Fernão Dias. A estrada que ligava Minas a São Paulo. O sol estava começando a descer quando passamos por Extrema, na divisa. E aí, finalmente, estávamos em São Paulo. O trânsito foi ficando mais pesado. Mais carros, mais barulho, mais pressa. Tudo mais rápido, mais cinza, mais cheio. Eu nunca tinha vindo para São Paulo. Nunca tinha saído de Minas, na verdade, a não ser aquela vez que fui para Bahia quando era criança. São Paulo era outro mundo. As luzes da cidade foram aparecendo quando escureceu de vez. Prédios enormes, letreiros luminosos, avenidas largas cheias de carros. Como é que alguém conseguia viver num lugar desses? Como é que a Renata conseguia? O ônibus entrou no terminal Tietê às 8h30 da noite. 14 horas de viagem. Minha coluna doía, minhas pernas estavam dormentes e a cabeça latejava. Desci com a minha sacola de pano e fiquei parada ali, no meio daquela multidão, sem saber para onde ir. O terminal era gigantesco, gente para todo lado, lojas, lanchonetes, anúncios luminosos, barulho de ônibus chegando e saindo. Peguei o celular, um daqueles simples, que eu só usava para trabalho e para emergências. Tinha o número da Renata salvo, mas não tinha coragem de ligar.
O que eu ia dizer? Oi, filha. Tô aqui em São Paulo, na rodoviária. Posso ir aí? Ia desligar na minha cara. Fui até um banco, sentei e fiquei ali, pensando, tentando juntar coragem. Foi quando o telefone tocou. Número desconhecido. São Paulo. Atendi. Alô? A senhora é Carmen Aparecida Ferreira? Voz de mulher, mais velha, meio rouca. Sou. Quem fala? Meu nome é Neuza. Sou enfermeira do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. A senhora é mãe da Renata Ferreira Drummond? O chão sumiu debaixo dos meus pés. Sou. O que aconteceu? O que aconteceu com a minha filha? Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. A senhora precisa vir para o hospital. Urgente. Renata está internada na UTI há 4 dias. Tá grave. Muito grave. Eu tentei ligar para esse número várias vezes, mas só dava fora de área. A sacola caiu da minha mão. Como assim? O que aconteceu com ela? A senhora precisa vir aqui. Eu explico quando a senhora chegar. Mas precisa vir agora. E Dona Carmen? Venha só a senhora. O marido dela não pode saber. Como assim o marido não pode saber? O que está acontecendo? A senhora vem que eu explico. Hospital das Clínicas, Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar. Pergunta pela Neuza na recepção da UTI. Venha logo. E desligou. Fiquei ali, parada, segurando o telefone, o coração batendo tão forte que eu achei que ia sair pela boca. Renata. Na UTI. Grave. E o marido não podia saber? Peguei a sacola do chão, as mãos tremendo. Fui até o guichê de informações e perguntei como chegar no Hospital das Clínicas. Metrô até a Estação Clínicas, linha verde, a moça disse. Depois é só atravessar a passarela. Não tem erro. Metrô. Eu nunca tinha andado de metrô na vida, mas não tinha tempo para ter medo. Minha filha precisava de mim. O metrô era um mundo subterrâneo de luzes frias, gente correndo e barulho de trem chegando e saindo. Comprei o bilhete numa máquina, depois de errar 3 vezes até conseguir, e desci para as plataformas. Estava cheio. Gente voltando do trabalho, do sábado na rua, da vida. Eu me espremei no vagão quando o trem chegou, segurando firme na barra porque o trem arrancou e eu quase caí. Fiquei de pé o tempo todo contando as paradas até chegar na Estação Clínicas. Desci com outras pessoas e segui as placas. Hospital das Clínicas. Atravessei a passarela, olhando para baixo e vendo os carros passarem na avenida, uma infinidade de luzes vermelhas e brancas. O hospital era gigantesco, um complexo de prédios enormes, iluminados, com gente entrando e saindo pelas portas principais. Entrei. Procurei a recepção. UTI, por favor? A recepcionista, uma moça jovem de cabelo preso, olhou para mim. Qual UTI? Temos 4. Não sei. Me disseram para procurar pela Neuza. Neuza, deixa eu ver. Ah, sim. Deve ser a UTI neurológica. 3º andar, bloco B. Elevador ali. Subi. O corredor do 3º andar cheirava a desinfetante e tinha aquele silêncio pesado de hospital, quebrado só pelo bip das máquinas e pelo ruído baixo de vozes. Na recepção da UTI, uma mulher de uns 50 anos, negra, forte, de cabelo crespo grisalho preso num coque, olhou para mim quando eu me aproximei. Dona Carmen? Sou eu. Eu sou a Neuza. Vem comigo. Ela saiu de trás do balcão e me levou até uma sala pequena, vazia, com 2 cadeiras de plástico e uma mesinha. Fechou a porta. Senta, Dona Carmen. Sentei. As pernas não estavam segurando mais. Neuza puxou a outra cadeira e sentou na minha frente, olhando diretamente nos meus olhos. Sua filha está aqui desde quarta-feira. Foi internada com traumatismo craniano, hemorragia interna, 3 costelas quebradas e hematomas por todo o corpo. A versão oficial é que foi um acidente de carro, só que não foi. Senti o estômago virar. Como assim? Não foi? Ela foi espancada, Dona Carmen, e não foi a primeira vez. Essa é a 3ª internação dela em 8 meses. Antes foi um braço quebrado, depois uma costela trincada. E agora isso. Não consegui respirar direito. Quem fez isso com ela? O marido, Tiago Drummond. Eu não tenho prova concreta, porque toda vez que ela acorda, ela diz que caiu, que tropeçou, que bateu em alguma coisa. Mas eu sei. Eu sei porque eu já vi isso centenas de vezes. E dessa vez, quando ela deu entrada,
Tinha marcas de estrangulamento no pescoço. A sala girou. Tive que segurar na cadeira. Onde é que ele tá? Não sei. Ele veio aqui uma vez no primeiro dia. Ficou 5 minutos. Fez um escândalo porque queria que ela fosse transferida para um hospital particular da família. Mas os médicos não deixaram porque ela estava instável demais para ser transportada. Depois disso, nunca mais apareceu. Não liga, não manda mensagem, nada. A família dele também não. É como se ela não existisse. Mas ela não tem amigos? Não tem ninguém que possa ajudar? Neuza balançou a cabeça. Ninguém. Pelo que eu entendi, depois que ela casou, a família do marido isolou ela de todo mundo. Ela não trabalha, não sai sozinha, não tem celular próprio, usa o que o marido dá. E qualquer dinheiro que ela precisa tem que pedir para a sogra. Ela está completamente sozinha. Fechei os olhos. Senti as lágrimas quentes descerem. Minha filha, minha Renata. Por que você me ligou? Perguntei, a voz saindo fraca. Porque eu achei o seu número numa agenda velha que ela tinha na bolsa. Tava riscado, mas dava para ver. Carmen, mãe, Araçuaí. E eu pensei, se ela guardou isso, mesmo riscado, é porque no fundo ela queria que alguém soubesse, que alguém viesse. Limpei as lágrimas com as costas da mão. Eu posso ver ela? Pode. Mas ela tá sedada. Ainda não acordou desde a cirurgia. Os médicos dizem que é normal, que o corpo dela precisa se recuperar. Mas, Dona Carmen, eu preciso que a senhora entenda uma coisa. A família Drummond é poderosa, muito poderosa. O pai do Tiago tem conexões em todo lugar. Delegacia, promotoria, cartório. Toda vez que sua filha é internada, em poucas horas aparece alguém resolvendo as coisas. Papel sumindo, exame desaparecendo, médico sendo pressionado a mudar laudo. É por isso que eu não liguei para a polícia. É por isso que eu liguei para a senhora. Olhei para Neuza. Aquela mulher que não me conhecia, que não devia nada para Renata, mas que estava ali, do lado da minha filha, arriscando o próprio emprego. Obrigada, disse, a voz falhando. Obrigada por cuidar dela. Neuza apertou minha mão. Eu tenho uma filha também, e eu sei que se fosse ela ali, eu ia querer que alguém ligasse para mim. Vem, vou te levar até ela. Seguimos pelo corredor da UTI. Passamos por quartos com portas de vidro, onde dava para ver pacientes na cama, entubados, conectados em máquinas. Neuza parou na frente do quarto 307. É ali. Olhei pela porta de vidro e vi minha filha, Renata, minha Renata, deitada na cama, com tubos saindo da boca, fios conectados no peito, no braço, na cabeça. O rosto inchado, roxo, coberto de hematomas. O olho esquerdo fechado de tão inchado. Um corte profundo na testa, costurado com pontos grossos. Não era mais a menina que eu tinha visto pela última vez, 3 anos atrás, no Skype, rindo e mostrando o anel de noivado. Era uma mulher quebrada. Empurrei a porta e entrei devagar. O quarto cheirava a remédio e álcool. O bip do monitor cardíaco soava em intervalos regulares. Cheguei perto da cama. Peguei a mão dela com cuidado, porque tinha um acesso venoso no dorso, e segurei. A mão estava fria. Oi, minha filha. Sussurrei, a voz embargada. A mamãe tá aqui. Ela não se mexeu, não abriu os olhos, nem piscou. Mas eu segurei aquela mão e fiquei ali, de pé do lado da cama, olhando para ela. Minha filha, que eu tinha carregado na barriga, que eu tinha embalado quando era bebê, que eu tinha ensinado a andar, a falar, a ler, que tinha crescido me odiando porque eu trabalhava demais e não tinha tempo, e que agora estava ali, quase morta, nas mãos de um homem que jurou amar ela. Senti algo mudar dentro de mim. Algo frio, duro, mortal. Eu tinha 2 meses de vida, mas era tempo suficiente para fazer o que precisava ser feito. Soltei a mão dela com cuidado, beijei a testa dela onde não tinha hematoma e saí do quarto. Neuza estava esperando no corredor. Dona Carmen, a senhora tá bem? Tô. Neuza, eu preciso ver os pertences da Renata. Tudo que estava com ela quando deu entrada. Tá guardado aqui. Vem. Fomos até uma sala de armários. Neuza abriu um e tirou um saco plástico transparente com Renata Drummond, 307, escrito com caneta. Dentro, uma bolsa de couro cara, uma carteira
e um celular com a tela trincada. Peguei o celular. Eu posso levar isso? Pode, mas tome cuidado. Se a família descobrir que a senhora tem o celular dela, não vai descobrir. Guardei o celular no bolso do meu vestido. Neuza, tem algum hotel barato perto daqui? Tem uns na Avenida Rebouças. Uns 20, 30 reais a diária. Obrigada. Eu vou lá. Vou descansar um pouco e volto amanhã cedo. Dona Carmen. Neuza segurou meu braço. O que a senhora vai fazer? Olhei para ela. Vou fazer o que nenhuma mãe devia precisar fazer. Vou proteger minha filha, de qualquer jeito que for necessário. O hotel era um lugar simples, limpo, com cheiro de pinho-sol e lençóis um pouco ásperos, mas tinha cama, tinha chuveiro e era silencioso. Era o que eu precisava. Tomei banho, vesti a camisola que tinha trazido e sentei na cama com o celular da Renata. A tela estava trincada, mas ligava. Tentei desbloquear. Senha. Tentei a data de nascimento dela. Errado. Tentei a data de aniversário de casamento. Errado. Pensei, qual seria a senha? Tentei. 1512, 15 de dezembro, o dia que o pai dela morreu. O celular desbloqueou. Meu coração apertou. Ela lembrava. Fui direto nas fotos. As primeiras eram recentes. Renata em restaurantes caros, sorrindo. Renata na frente de uma casa grande, de arquitetura moderna. Renata numa lancha, de biquíni. Renata com o Tiago, os dois abraçados, sorridentes. A vida perfeita. Continuei descendo. E aí começaram a aparecer outras fotos. Renata com o braço engessado, forçando um sorriso. Renata com o olho roxo, coberto de maquiagem que não escondia nada. Renata com um corte no lábio. Desci mais e encontrei um vídeo, datado de um mês atrás. Toquei para ver. A tela tremeu. Era uma filmagem feita pelo próprio celular. Tiago tinha pegado o celular dela para gravar. Uma sala grande, luxuosa, sofá de couro branco, quadros caros na parede. E Renata, sentada no chão, encostada na parede, com o lábio sangrando, o olho esquerdo já roxo, o cabelo desarrumado. E na frente dela, em pé, segurando um copo de uísque, Tiago Drummond. Alto, loiro, bonito. O tipo de homem que aparece em revista. Camisa social branca, calça de alfaiataria, relógio caro no pulso, rindo. Vai, Renata, ele disse, a voz arrastada de bêbado. Fala pro pessoal que você caiu sozinha. Fala. Renata no chão tremia. Eu caí sozinha. Mais alto. Não tô ouvindo. Eu caí sozinha. Tiago riu mais alto. E tinha outras vozes ao fundo, risadas femininas. Tá vendo? Ele disse virando para a câmera como se estivesse falando com alguém. Minha mulher é bem treinadinha. Aprende direitinho. Não é, meu amor? E ele jogou o resto do uísque na cara dela. Renata fechou os olhos, tremendo. O vídeo acabou. Fiquei olhando para a tela preta do celular, sem conseguir mexer. Voltei para o WhatsApp. Vi que ela tinha enviado o vídeo para um número salvo como Tiago, marido. Ele tinha pegado o celular dela, gravado aquilo e mandado para o próprio número. Provavelmente para mostrar para os amigos, para rir depois. E tinha esquecido de apagar. As mãos estavam tremendo. O peito subia e descia rápido demais. Sentia um gosto de ferro na boca. Ódio. Ódio puro, concentrado, absoluto. Não era mais a Carmen técnica de enfermagem. Não era mais a mulher que cuidava, que ajudava, que salvava vidas. Era uma mãe. E alguém tinha machucado a minha filha. Olhei para o relógio na parede. 00:40. Procurei nos contatos da Renata. Tiago, marido. Respirei fundo e liguei. Tocou 3 vezes antes de atender. Oi, amor. A voz dele, arrastada, música alta ao fundo. Já acordou? Tá melhor? Aqui não é a Renata. Silêncio do outro lado. A música continuava, vozes rindo. Quem é? Carmen, mãe da Renata, sua sogra. Mais silêncio. Depois, ele deu uma risada curta. Ah, é você. A madrinha de Araçuaí. Finalmente resolveu dar as caras? Onde você tá? Por quê? Quer vir me ver? Onde você tá? Numa festa. Alphaville. Por quê? Minha sogra quer vir beber um champanhe comigo?
Ouvi vozes femininas rindo perto dele, música eletrônica tocando alto. Sua mulher tá na UTI, falei, cada palavra saindo devagar, fria. Na UTI do Hospital das Clínicas, quase morta, e você tá numa festa. Ah, isso. A voz dele continuava tranquila, quase entediada. Ela já tá bem. Os médicos disseram que não tem problema, só precisa ficar em observação uns dias. Ela tá em coma induzido, 3 costelas quebradas, traumatismo craniano, hemorragia interna. E? O que você quer que eu faça? Eu não posso fazer nada agora. Amanhã eu vejo isso. O ódio subiu pela garganta como bile. Você fez isso com ela? Ele riu. Uma risada longa, divertida. Olha, vó, eu não sei o que a Renata te contou, mas ela é meio dramática, sabe? Qualquer coisinha ela já fica choramingando. Dessa vez ela caiu da escada. Foi sem querer. Ela que é descoordenada. Eu vi o vídeo. Silêncio. Que vídeo? O vídeo de você jogando uísque na cara dela. Você mandando ela falar que caiu sozinha. O vídeo de você rindo enquanto ela tá no chão, sangrando. O silêncio durou mais tempo dessa vez. Quando ele voltou a falar, a voz tinha mudado. Não era mais arrastada, não era mais divertida. Era fria, calculista. Escuta aqui, velhinha. Eu não sei de onde você tirou esse vídeo, mas você não vai fazer nada com ele. Entendeu? Nada. Porque se você tentar alguma coisa, eu vou destruir a Renata. Vou deixar ela na miséria. Vou garantir que ela nunca mais tenha um centavo, nunca mais tenha um teto, nunca mais tenha nada. Você acha que eu não posso? Você acha que minha família não pode? Sua família pode fazer o que quiser, mas você não. Não mais. Ah, é? E por que não? Porque eu vou fazer uma ligação. E quando eu fizer, você vai perder tudo. Sua família, seu dinheiro, sua liberdade. Tudo. Ele deu uma gargalhada. Você vai ligar para quem, velhinha? Para a polícia? Meu tio é desembargador. Minha prima é delegada. Boa sorte. Não vou ligar para a polícia. Então para quem? Para Deus? Pro Zé Raimundo. Silêncio absoluto do outro lado. E eu desliguei. Fiquei sentada na beirada da cama, olhando para o celular. Zé Raimundo. Ou melhor, Raimundo José da Silva. Empresário. Dono de rede de transportadoras, postos de gasolina, concessionárias. Um dos homens mais ricos de São Paulo. E o homem que eu tinha salvado 17 anos atrás. Foi numa noite de chuva, em 2007. Eu estava voltando de Itaubim, numa Kombi do posto de saúde, quando a gente viu um carro capotado na beira da estrada. Um BMW preto fumando. Pedi pro Geraldo, que dirigia, parar. Desci correndo. Dentro do carro tinha um homem preso nas ferragens, a perna esmagada, sangue jorrando. Ia morrer em minutos. Eu peguei o kit de primeiros socorros que tinha na Kombi, usei o cinto dele como torniquete e fiz compressão no ferimento. Fiquei ali por mais de 1 hora, na chuva, no escuro, mantendo pressão e mantendo ele acordado até a ambulância chegar. O paramédico disse que se não fosse eu, o homem tinha morrido. Dias depois, quando ele se recuperou, ele procurou a UBS de Araçuaí. Queria saber quem tinha salvo a vida dele. Foi assim que eu conheci o Zé Raimundo. Ele tinha vindo para o interior inspecionar uma obra. Estava voltando para Belo Horizonte quando o carro derrapou na chuva. Ele me ofereceu dinheiro. Muito dinheiro. Como agradecimento. Eu recusei. O que a senhora quer, então? Ele tinha perguntado. Qualquer coisa. O que a senhora quiser, eu dou. Não quero nada agora, eu tinha respondido. Mas se um dia eu precisar de alguma coisa, eu ligo para o senhor. Ele tinha tirado um cartão do bolso, escrito à mão, Raimundo José da Silva, e um número de telefone. Esse número aqui nunca muda, ele disse. Pode ligar de madrugada, pode ligar daqui a 10 anos, pode ligar de onde estiver. Eu vou atender, e eu vou pagar minha dívida. Eu guardei o cartão numa gaveta. E nunca liguei. 17 anos. 17 anos esperando para usar aquele favor. E agora, finalmente, tinha chegado a hora. Peguei o cartão. Tava amarelado, com as pontas dobradas, mas o número ainda era legível. Olhei para o relógio. 1 da manhã. Disquei. Tocou 2 vezes. Uma voz rouca, grossa, atendeu. Alô? Zé Raimundo? Quem fala? Carmen. Carmen Aparecida Ferreira, de Araçuaí. A senhora que salvou o senhor na estrada em 2007. Silêncio. Depois,
Dona Carmen. A voz tinha mudado. Estava mais alerta. A senhora tá bem? Não, não tô. O que aconteceu? Eu preciso do favor. Ouvi ele sentar, ouvir o barulho de roupa se mexendo, como se ele tivesse levantado da cama. Pode falar. O que a senhora precisa? Eu preciso que o senhor destrua um homem. Completamente. Tire tudo dele. Dinheiro, poder, liberdade. Tudo. E eu preciso que o senhor faça isso nas próximas 24 horas. Pausa. Quem é? Tiago Augusto Drummond, filho de Oswaldo Drummond, família dona de concessionárias Toyota e Volkswagen em São Paulo. Também são donos de postos Petrobras na capital e no interior. Drummond. Conheço. O que ele fez? Ele espancou minha filha, repetidas vezes, e agora ela tá na UTI, quase morta, enquanto ele tá numa festa em Alphaville rindo e bebendo champanhe. E eu tenho o vídeo dele torturando ela. Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Quando Zé Raimundo voltou a falar, a voz estava diferente. Era fria, perigosa. Manda o vídeo pro meu WhatsApp, esse mesmo número, e me manda também o nome completo do pai dele, da mãe, dos tios, de todo mundo da família. Quero tudo. Endereços, empresas, contas bancárias se a senhora tiver. Eu não tenho tudo isso. Não precisa. Eu consigo. Só me manda o vídeo e os nomes. Amanhã de manhã, quando o Tiago Drummond acordar, ele não vai ter mais nada. Nem ele, nem a família dele. Como o senhor vai fazer isso? Dona Carmen, a senhora salvou minha vida. Eu teria morrido naquela estrada se não fosse a senhora. Eu tenho esperado 17 anos para pagar essa dívida. E agora finalmente chegou a hora. Deixa comigo. Eu sei exatamente o que fazer. Obrigada. Não. Obrigada sou eu. Finalmente vou poder dormir em paz, sabendo que paguei o que devia. Manda o vídeo agora. E Dona Carmen? Ele fez uma pausa. Fica tranquila. Esse homem não vai mais encostar um dedo na sua filha. Eu garanto. E ele desligou. Abri o WhatsApp no celular da Renata, salvei o número do Zé Raimundo e mandei o vídeo. Depois mandei tudo o que eu consegui achar no celular. Fotos dos hematomas, mensagens antigas entre Renata e Tiago, endereços, nomes da família que estavam salvos nos contatos. 3 minutos depois, Zé Raimundo respondeu. Recebi. Amanhã às 9 horas da manhã, liga para esse número de novo e vai para o hospital. Vai querer estar lá quando acontecer. Deitei na cama. E pela primeira vez em dias, dormi. Um sono pesado, sem sonhos. Acordei às 6 da manhã, sol entrando pela janela do hotel. Tomei banho, troquei de roupa e peguei o metrô de volta para o Hospital das Clínicas. Cheguei na UTI às 7h30. Neuza estava no plantão de novo. Dona Carmen, a senhora tá melhor? Tô. Como é que tá a Renata? Estável. Os médicos vão tentar acordar ela hoje à tarde. Se tudo der certo, ela vai para um quarto normal amanhã. Graças a Deus. Fui até o quarto dela. Sentei na cadeira do lado da cama. Segurei a mão dela. Oi, minha filha, sussurrei. A mamãe tá aqui. E vai ficar. Não vou deixar ninguém te machucar nunca mais. Fiquei ali por 1 hora, só olhando para ela, pensando em tudo. Às 9 horas meu celular tocou. Número privado. Atendi. Alô? Dona Carmen, é o Zé Raimundo. Tá no hospital? Tô. Ótimo. Em 15 minutos liga a televisão no canal de notícias. Qualquer um. Globo News, Band News, Record. Tanto faz. Vai entender. E desligou. Saí do quarto e fui até a sala de espera da UTI. Tinha uma televisão na parede. Liguei na Globo News. Eram 9h12 da manhã. A apresentadora estava no meio de uma reportagem sobre trânsito quando interrompeu, levando a mão no ponto. Atenção! Estamos recebendo agora informações de uma operação da Polícia Federal em São Paulo. Vamos ao vivo com nossa correspondente. A imagem mudou. Uma repórter na frente de um prédio comercial, cercado de viaturas e agentes federais. Bom dia. Estamos aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde a Polícia Federal acaba de cumprir mandados de busca e apreensão na sede do Grupo Drummond, um dos maiores grupos empresariais de São Paulo, dono de concessionárias de veículos e postos de combustível. Segundo fontes da PF, a operação investiga um esquema bilionário de fraude fiscal, lavagem de dinheiro
e corrupção ativa, envolvendo contratos públicos das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. As investigações corriam em sigilo há mais de 2 anos, e hoje a Polícia Federal finalmente conseguiu autorização judicial para avançar com as prisões após novas provas surgirem nas últimas 24 horas. A câmera mostrou homens de terno sendo escoltados para fora do prédio. Um deles era mais velho, calvo, de óculos. Esse é Oswaldo Drummond, patriarca do grupo, a repórter continuou. Ele e outros executivos estão sendo conduzidos para depor. A PF afirma que o esquema desviou mais de 500 milhões de reais em contratos superfaturados de infraestrutura. Senti o coração acelerar. A repórter continuou. Além disso, a operação também investiga denúncias de violência doméstica envolvendo o filho de Oswaldo Drummond, Tiago Augusto Drummond. Um vídeo chocante circulou nas redes sociais nas últimas horas, mostrando Tiago espancando sua esposa. O vídeo já teve mais de 3 milhões de visualizações e gerou indignação nacional. A imagem mudou para uma foto de Tiago. Depois, para frames do vídeo, com o rosto da Renata borrado. Tiago Drummond foi preso em flagrante na madrugada de hoje numa festa em Alphaville e vai responder por tentativa de feminicídio. A esposa dele, cujo nome não será divulgado, está internada em estado grave no Hospital das Clínicas. Meu celular tocou de novo. Dona Carmen? Tô vendo agora. É só o começo. Nas próximas horas, mais coisas vão sair. Documentos, testemunhos, tudo. A família Drummond vai perder tudo. As empresas vão ser confiscadas. As contas vão ser bloqueadas. Eles vão passar anos na justiça. E o Tiago vai para a cadeia. Por muito tempo. Fechei os olhos. Senti as lágrimas descerem. Obrigada, sussurrei. Obrigada. 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 Dona Carmen, a senhora me salvou. E agora a gente tá quites. Mas se um dia precisar de novo, não hesite. Eu sempre vou estar devendo. Ele desligou. Fiquei ali, olhando para a televisão, vendo a operação acontecer ao vivo. E pela primeira vez em muito, muito tempo, sorri. Voltei para o quarto da Renata. Neuza entrou logo atrás de mim, os olhos arregalados. Dona Carmen, a senhora viu o que está passando na TV? Vi. É sobre a família do marido da sua filha. A Polícia Federal prendeu todo mundo. Dizem que tem um vídeo do Tiago espancando alguém. Ela me olhou. Foi a senhora? Não respondi. Só segurei a mão da Renata. Neuza entendeu. Não fez mais perguntas. Eram 10h30 da manhã quando ouvi uma comoção no corredor da UTI. Vozes altas, alguém gritando. Neuza saiu correndo. Eu fui atrás. No corredor, seguranças do hospital estavam segurando um homem que tentava passar pela recepção. Ele era alto, magro, de terno cinza, com o cabelo perfeitamente penteado. Oswaldo Drummond. Eu exijo ver minha nora. Ele gritava, a voz autoritária. Exijo. Eu tenho direito. Eu sou o sogro dela. A recepcionista nervosa tentava explicar. Senhor, o senhor não pode entrar na UTI sem autorização da família da paciente. Eu sou a família. Não é, eu disse. Todos viraram para mim. Oswaldo me olhou de cima a baixo como se eu fosse um inseto. E quem é você? Carmen Aparecida Ferreira, mãe da Renata. E a senhora não tem autorização para ver minha filha. Ele deu um passo na minha direção. Escuta aqui sua... Cuidado, eu falei, a voz baixa, mas firme. Tem câmera gravando tudo aqui. E depois do que aconteceu hoje de manhã, o senhor não quer dar mais munição para a imprensa, quer? Ele parou, a mandíbula apertada. Seu filho espancou minha filha, continuei, repetidas vezes. E o senhor sabia. O senhor sempre soube. E usou seu dinheiro e seu poder para abafar tudo. Mas acabou. Nunca mais vocês vão chegar perto dela. Você não sabe com quem tá falando. Sei sim. Tô falando com um homem que vai passar os próximos anos entrando e saindo de tribunal. E com sorte, vai terminar na cadeia, junto com seu filho. Oswaldo deu 2 passos na minha direção. Os seguranças se posicionaram entre nós. Você acha que conseguiu alguma coisa? Ele disse, a voz tremendo de raiva. Você acha que vai me derrubar? Eu tenho advogados. Eu tenho conexões, eu tenho dinheiro, muito dinheiro. Vou sair disso sem um arranhão, e quando sair vou destruir você e sua filha. Olhei para ele e sorri.
O senhor não vai fazer nada, porque o senhor não tem mais dinheiro, não tem mais conexões e não tem mais poder. Tá tudo acabado, e o senhor sabe disso. Vi o momento exato em que ele entendeu. Vi quando ele percebeu que tinha perdido. Perdido de verdade, que não tinha volta. Ele ficou ali, parado, o rosto vermelho, as mãos tremendo. E então virou e saiu. Os seguranças o escoltaram até o elevador. Neuza me olhou, boquiaberta. Dona Carmen, eu nunca vi nada assim na minha vida. Nem eu, respondi. E voltei para o quarto da Renata. Sentei do lado da cama, segurei a mão dela. Às 2 da tarde, a doutora responsável entrou. Dona Carmen, sou a doutora Paula. Estou cuidando da sua filha. Levantei. Como ela tá? Estável. Os exames mostram evolução boa. Vamos começar a reduzir a sedação agora. Se tudo der certo, ela deve acordar nas próximas horas. E depois? Depois, se ela continuar estável, podemos transferir ela para um quarto normal amanhã. Vai precisar ficar internada mais uns 5, 6 dias, mas vai se recuperar completamente. Fechei os olhos, senti o alívio tomar conta. Obrigada, doutora. A senhora é uma mãe muito corajosa, ela disse tocando meu ombro. Sua filha tem sorte de ter a senhora. Quando ela saiu, voltei a sentar. E esperei. Eram quase 5 da tarde quando Renata começou a se mexer. Primeiro, os dedos. Depois, a cabeça virando de lado. Chamei a enfermeira. Neuza veio correndo, checou os monitores, avisou a médica. E, finalmente, devagar, Renata abriu os olhos. Os olhos castanhos que eu conhecia tão bem. Ela piscou, confusa. Olhou ao redor. Viu as máquinas, os tubos, o quarto branco. E então, me viu. Mãe? A voz saiu fraca, rouca, por causa do tubo que tinham tirado há pouco. Oi, minha filha. Tô aqui. As lágrimas começaram a descer do rosto dela, silenciosas, pesadas. Mãe, eu... Chiu. Não precisa falar nada. Não agora. Só descansa. Ele, o Tiago, não vai mais te machucar. Nunca mais. Eu garanto. Ela fechou os olhos. Mais lágrimas desceram. E então ela apertou minha mão. Forte. Mais forte do que eu esperava. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito por tudo. Segurei a mão dela com as 2 mãos. Eu também. Mas acabou. Tá tudo acabado agora. E a gente vai recomeçar. Juntas. Ela chorou. Chorou muito. E eu deixei. Porque eram lágrimas necessárias. Lágrimas de libertação. Fiquei ali, do lado da cama, até ela dormir de novo. Um sono natural dessa vez. Sem sedação. Sem máquinas forçando. Neuza veio depois com uma cadeira dobrável. Fica aqui, Dona Carmen. Vai precisar descansar também. Obrigada, Neuza, por tudo. Eu só fiz meu trabalho. A senhora que fez o resto. Aquela noite dormi na cadeira do lado da cama da Renata, e pela primeira vez em 3 anos senti que minha filha tinha voltado. Renata ficou no hospital por mais 6 dias. A cada dia, ela ficava um pouco mais forte. As máquinas foram sendo desligadas uma por uma. Os tubos foram sendo tirados. As ataduras foram sendo trocadas. E a cada dia, a gente conversava um pouco mais. No 3º dia, ela finalmente perguntou: Mãe, o que aconteceu? Com o Tiago, com a família dele. Todo mundo tá falando nisso. Os médicos, as enfermeiras. Eu ouvi na TV do corredor. Estava sentada na cadeira do lado da cama dela. Tinha trazido um Yakult da lanchonete do hospital. Ela sempre gostou de Yakult quando era criança. Eu destruí eles, respondi, simples assim. Ela me olhou. Como? Contei tudo. A ligação para Zé Raimundo, a operação da Polícia Federal, a prisão do Tiago, o pai dele sendo indiciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Ela ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela tinha lágrimas nos olhos. Eu não acredito que você fez isso por mim. Depois de tudo que eu te disse. Depois de como eu te tratei. Você é minha filha. Eu sempre vou fazer o que for preciso por você. Mas eu fui tão horrível com você, mãe. Eu disse coisas terríveis. Eu te culpei pela morte do papai. Eu te culpei por trabalhar demais. Você estava certa. Ela parou de falar, me olhou surpresa. Eu trabalhei demais.
Eu não tive tempo suficiente para você. E eu não consegui salvar seu pai. Tudo isso é verdade. Mãe. Mas Renata, eu fiz o melhor que eu pude, com o que eu tinha. Eu não tinha dinheiro, não tinha ajuda, não tinha ninguém. Era só eu. E eu fiz o que achei que era certo. Trabalhei para botar comida na mesa, para pagar escola, para você ter um futuro. Talvez eu tenha errado. Provavelmente errei em muitas coisas. Mas era o melhor que eu conseguia fazer naquele momento. As lágrimas dela desceram mais rápido. Eu sei, mãe. Eu sei. Eu só queria que você tivesse estado mais presente. Eu tinha tanta saudade de você. E quando eu conheci o Tiago, quando conheci a família dele, eles pareciam tão perfeitos. A mãe dele não trabalhava. Estava sempre em casa, sempre arrumada, sempre disponível. E eu pensei que era assim que uma família tinha que ser. E como é que era, Renata? De verdade? Ela abaixou os olhos. Um inferno. A mãe dele é controladora, manipuladora. Ela escolhia minha roupa, meu cabelo, minhas amizades. Dizia que eu tinha que ser digna do sobrenome Drummond. O pai dele ignorava todo mundo, só se importava com dinheiro e negócios. E o Tiago? A voz dela falhou. O Tiago era charmoso, atencioso, carinhoso. No começo. Mas depois que a gente casou, ele mudou. Ou talvez ele sempre tenha sido assim, e eu não quis ver. Ele bebia, gritava, me xingava, dizia que eu era burra, que eu era feia, que eu era sortuda por ter ele. Segurei a mão dela. E quando ele começou a bater? 6 meses depois do casamento. Primeira vez foi um tapa. Ele pediu desculpa, chorou, disse que nunca mais ia acontecer. Eu acreditei. Mas aconteceu de novo, e a cada vez ficava pior. Mas eu não podia contar para ninguém. A família dele sempre resolvia. Pagava médico particular, pagava delegado, pagava todo mundo. E eu não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha amigos, e não tinha... Ela me olhou. Não tinha você. Porque eu tinha sido tão idiota, tão orgulhosa, que tinha cortado o único laço verdadeiro que eu tinha. Subi na cama com ela, do jeito que fazia quando ela era pequena e tinha pesadelo. Abracei ela com cuidado por causa das costelas. Você tem eu agora. E você sempre teve. Eu nunca te abandonei. Eu tava lá, esperando. Sempre. Ela chorou no meu ombro. Chorou como não chorava desde criança. E eu deixei, porque ela precisava. Quando ela se acalmou, ficamos ali, deitadas na cama de hospital, em silêncio. Foi ela quem quebrou o silêncio. Mãe, por que você veio? Depois de 3 anos sem falar comigo, por que você decidiu vir agora? Respirei fundo. Era hora de contar. Eu tô doente, Renata. Ela levantou a cabeça, me olhou. Doente como? Câncer. Pâncreas. Estágio 4. Com metástase no fígado e nos pulmões. Vi o rosto dela ficar branco. Não, não, mãe. Não pode ser. É. Os médicos me deram 2, 3 meses. No máximo. Quanto tempo faz? 3 semanas desde o diagnóstico. Ela se sentou na cama, mesmo com dor, me olhando com desespero. Não, não, mãe. Você não pode morrer. Não agora. A gente acabou de se reencontrar. Não pode. Renata, tem tratamento? Tem quimioterapia? Cirurgia? Tem que ter alguma coisa. Já tá muito avançado. Não tem mais o que fazer. E eu não quero tratamento. Eu vi o que a quimioterapia fez com seu pai. Não quero passar por isso. Então o que você vai fazer? Vou aproveitar o tempo que me resta. E vou aproveitar com você. Se você deixar. Ela me abraçou. Forte. Com tanta força que minhas costelas doeram. Mas eu não disse nada. Eu vou cuidar de você, ela sussurrou. Você cuidou de mim a vida toda. Agora é minha vez. Não precisa, filha. Preciso sim. Eu preciso. Por favor, mãe. Deixa eu fazer isso. Deixa eu estar com você. Até o final. Abracei ela de volta. Tá bom, a gente fica junto. 1 semana depois, Renata teve alta. Saímos do hospital numa manhã de quinta-feira. Sol forte, céu azul. São Paulo estava barulhenta e caótica, como sempre. A gente não tinha para onde ir. Renata não podia voltar para a casa dela. A casa estava em nome da família Drummond e tinham mudado as fechaduras.
E eu só tinha o quarto do hotel barato na Rebouças. Foi Neuza quem resolveu. Eu tenho um quartinho nos fundos da minha casa, ela disse. Minha mãe morava lá antes de morrer. Tá vazio faz 2 anos. Vocês podem ficar lá o tempo que precisarem. Aceitamos. A casa da Neuza era em Pirituba, Zona Norte. Um sobrado simples pintado de amarelo, com um quintal pequeno nos fundos onde tinha um quartinho separado. Neuza morava com o marido e 2 filhos adolescentes. Era um lar barulhento, cheio de vida, com cheiro de comida no fogão e música tocando. O quartinho tinha uma cama de casal, um guarda-roupa velho, uma mesinha e uma cadeira. Pequeno, mas limpo, e tinha uma janelinha que dava para o quintal. Não é muito, Neuza disse, mas é de coração. É perfeito, respondi. Ficamos ali. De dia, Renata descansava e se recuperava. Eu cozinhava. Neuza tinha me dado acesso à cozinha dela. Fazia os pratos que Renata gostava quando era criança. Arroz com pequi, frango com quiabo, angu, comida de Minas. À noite a gente conversava. Sobre tudo. Sobre a infância dela. Sobre o pai. Sobre os anos que ficamos sem falar. Aos poucos a gente foi se reconectando, foi virando mãe e filha de novo. 2 semanas depois da alta, Renata começou a passar mal. Vomitava toda manhã. Tontura, cansaço excessivo. Deve ser efeito dos remédios, ela disse. Mas eu conhecia esses sintomas. Renata, quando foi sua última menstruação? Ela parou. Pensou. Eu... não sei. Faz tempo. Mas eu sempre fui desregulada mesmo. Quanto tempo? Não sei. Umas 6 semanas? Talvez um pouco mais. Peguei minha bolsa. Vem, a gente vai na farmácia. Pra quê? Você sabe pra quê? Fomos até a farmácia da esquina. Comprei 3 testes de gravidez. Voltamos pra casa. Renata fez o teste no banheiro. Saiu 5 minutos depois, segurando o palitinho na mão, o rosto branco. 2 linhas rosa. Positivo. Eu tô grávida, ela sussurrou. Eu tô grávida do Tiago. Sentou no chão ali mesmo, no corredor, e começou a chorar. Eu não posso ter um filho dele, mãe. Eu não posso, não depois de tudo. Sentei no chão do lado dela, segurei a mão dela. Você não precisa ter. Se você não quiser, a gente resolve. Mas se você quiser, esse bebê não é do Tiago, é seu, só seu. E esse bebê vai ser amado, muito amado. Como eu vou criar um filho sozinha? Eu não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho nada. Você tem eu. Ela me olhou. Por quanto tempo, mãe? Você disse que tem 2 meses. Então vamos aproveitar esses 2 meses. E depois você vai continuar. Vai criar esse bebê. Vai ser uma mãe incrível. E vai ser feliz. Eu sei que vai. E se eu não conseguir? Você vai. Porque você é forte. Mais forte do que você acha. Você sobreviveu a coisas que matariam outras pessoas. Você vai dar conta de um bebê. Ela ficou quieta por um longo tempo. Depois, eu quero esse bebê. Então vamos ter esse bebê. 1 semana depois, a gente voltou para Araçuaí. Neuza emprestou dinheiro para passagem de ônibus. Zé Raimundo tinha oferecido pagar, mas eu recusei. Já tinha pedido demais para ele. Foram 14 horas de volta. As mesmas 14 horas da ida. Mas dessa vez eu não estava sozinha. Renata ia sentada do meu lado, olhando a paisagem mudar. O concreto de São Paulo virando montanhas de Minas, virando o cerrado do Vale do Jequitinhonha. É tão diferente, ela disse. São Paulo é tão... grande, cinza. Aqui é tudo pequeno e colorido. É casa, respondi. Quando chegamos em Araçuaí, era final de tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. A rodoviária era a mesma de sempre, pequena, com bancos de plástico rachado, o cheiro de poeira e asfalto quente. Seu Geraldo, o motorista da Kombi do posto de saúde, estava esperando. Neuza tinha ligado avisando. Dona Carmen, graças a Deus, a gente estava preocupado. Ele me abraçou. Depois olhou para Renata. Essa é a Renata? Meu Deus, como cresceu! Última vez que vi, a senhora era desse tamanho. Fez gesto com a mão na altura do joelho. Renata sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Oi, seu Geraldo. Ele pegou nossas sacolas, a minha de pano e a mochila que Neuza tinha dado para Renata, e levou até a Kombi.
A casa ficava na Rua das Flores, perto da Praça Central. Era pequena. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. As paredes tinham infiltração, o piso era aquele vermelhão velho e o teto tinha goteira quando chovia forte. Mas era minha. Renata entrou devagar, olhando tudo. É pequena, eu disse, mas é limpa. E é sua também agora. Ela foi até o quarto que tinha sido dela quando criança. Eu não tinha mudado nada. A cama de solteiro com a colcha florida, a mesinha de cabeceira, o guarda-roupa de madeira, as marcas de fita adesiva na parede onde ela colava pôsteres de bandas. Ela passou a mão na parede. Você não mudou nada. Tava esperando você voltar. Ela virou para mim, os olhos marejados. Desculpa ter demorado tanto. Você voltou. É o que importa. Naquela noite fiz janta. Arroz, feijão tropeiro, couve refogada e costelinha de porco. Comida simples, mas gostosa. A gente comeu na mesinha da cozinha, do jeito que sempre comia quando ela era criança. Eu tinha esquecido como a sua comida é boa, ela disse. É comida feita com amor. Sempre foi. Depois da janta, sentamos na varanda da frente. Tinha 2 cadeiras velhas de plástico e dava para ver a rua. As pessoas passando, as crianças brincando, a vida acontecendo. É tão quieto aqui, Renata disse. Em São Paulo sempre tem barulho. Carro, buzina, gente gritando. Aqui, dá para ouvir os grilos. É bom, né? É muito bom. Ficamos ali até tarde, só olhando as estrelas. E eu senti uma paz que não sentia há anos. Os dias foram passando. Renata foi se recuperando aos poucos. As costelas sararam. Os hematomas sumiram. O corte na testa virou uma cicatriz fina que ela escondia com franja. E a barriga foi crescendo. Com 8 semanas de gestação confirmadas, fizemos o primeiro ultrassom na UBS onde eu trabalhava. Doutora Luciana, que era obstetra, fez de graça. Tá tudo bem, ela disse sorrindo. Bebê tá crescendo direitinho, batimento cardíaco forte. Renata olhou para a tela do ultrassom, hipnotizada. É tão pequeno? Por enquanto. Mas espera, logo vai tá dando chute. Imprimimos a foto do ultrassom. Renata colou na geladeira com um ímã de coração. Tiago foi julgado em setembro. Renata não quis ir para o julgamento. Ficou em Araçuaí. Mas eu fui. Peguei ônibus de volta para São Paulo, fiquei 2 dias e assisti tudo. O tribunal estava lotado. Imprensa, ativistas, curiosos. Tiago entrou algemado, de uniforme laranja da prisão. Tava mais magro, barba por fazer, olheiras profundas. Não parecia mais o playboy bonito das fotos. Parecia um homem quebrado. O promotor mostrou as provas, o vídeo, as fotos, os laudos médicos, os depoimentos das enfermeiras. O advogado de defesa tentou argumentar que tinha sido um momento de fraqueza, que Tiago estava sob efeito de álcool, que ele se arrependia profundamente. O juiz não comprou. O réu é condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por tentativa de feminicídio e violência doméstica reiterada. Não haverá direito a recurso em liberdade. Quando a sentença foi lida, Tiago olhou para trás, procurando alguém nas arquibancadas. Os olhos dele encontraram os meus, e eu vi quando ele entendeu. Que tinha perdido, que ia pagar, que não tinha mais para onde correr. Sorri. Um sorriso pequeno, frio. E ele abaixou a cabeça. Voltei para Araçuaí no dia seguinte. Renata me esperava na rodoviária. E aí? 12 anos. Regime fechado. Ela respirou fundo. Fechou os olhos. Acabou, então. Acabou. Ela me abraçou ali mesmo, no meio da rodoviária, e chorou. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio. Outubro chegou. Renata estava com 4 meses. A barriga já aparecia. Ela usava vestidos largos, confortáveis, que eu costurava. A gente ia no pré-natal toda semana. Doutora Luciana dizia que estava tudo perfeito. É menino ou menina? Renata perguntou num dos exames. Quer saber? Renata me olhou. Quer saber, mãe? Quero. Então eu quero também. Doutora Luciana mexeu no aparelho, procurou o ângulo certo. É menino. Renata começou a chorar. Lágrimas felizes. Um menino. Eu vou ter um menino. E como vai chamar? Ela não precisou pensar. Antônio, em homenagem ao vô dele. Olhei para ela. Senti o coração apertar de emoção. Seu pai ia adorar. Eu sei.
Naquele dia, quando voltamos para casa, Renata começou a fazer planos. A gente precisa arrumar o quartinho para ele, pintar, comprar berço, comprar roupinha. Com calma. Ainda tem tempo. Eu sei, mas eu quero começar logo. Quero que tudo esteja perfeito quando ele nascer. E ela começou. Pegava bicos de costura com as senhoras da vizinhança para ganhar dinheiro. Vendia brigadeiro na feira aos sábados. Juntava cada centavo. E eu ajudava. Trabalhava na UBS de segunda a sexta. Aos fins de semana, fazia doces por encomenda. A vida era simples, mas era boa. E eu esperava morrer. Os médicos tinham dito 2, 3 meses. Já tinha passado 5. Mas eu não sentia nada. Nenhuma dor nova. Nenhum sintoma piorando. É estranho, eu disse para a doutora Luciana. Eu deveria estar pior. Muito pior. Ela pediu novos exames. Fiz em Teófilo Otoni, porque em Araçuaí não tinha equipamento. Quando os resultados chegaram, ela me chamou no consultório. Carmen, eu não sei como explicar isso, mas o câncer não está crescendo. Ele está lá sim, mas está estável. Não avançou nada. Como assim? Às vezes acontece. É raro, mas acontece. O corpo encontra um equilíbrio. Não sei te dizer por quanto tempo vai durar. Pode ser semanas, pode ser meses. Mas por enquanto, você está estável. Quanto tempo você acha que eu tenho? Ela me olhou. Sinceramente, não sei. O normal seria você já não estar aqui. Mas você tá. E tá forte. Tá trabalhando. Tá vivendo. Então, aproveita. Aproveita cada dia. E foi o que eu fiz. Novembro, dezembro, janeiro. Renata estava com 7 meses. A barriga enorme. Ela reclamava das costas, dos pés inchados, do calor. Mas estava feliz. Mais feliz do que eu tinha visto em anos. A gente arrumou o quarto do bebê. Pintamos de azul clarinho. Dona Maria da esquina doou um berço. Seu João, da mercearia, deu um carrinho usado, mas em bom estado. A cidade inteira ajudou, porque era assim no interior. A gente cuidava um do outro. Em fevereiro fiz aniversário. 61 anos. Renata fez bolo. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Meu favorito. Feliz aniversário, mãe. Obrigada, filha. O médico disse que você tinha 2 meses. Já faz 8. Eu sei. Por que você acha que ainda está aqui? Olhei para ela, para a barriga enorme, para o sorriso dela. Porque eu tinha uma missão. E ainda não acabou. Que missão? Conhecer meu neto. Ela sorriu. Pegou minha mão e colocou na barriga dela. O bebê chutou. Forte. Ele tá te ouvindo, ela disse. Eu sei. E eu tô esperando você, Toninho. Não vou embora antes de te conhecer. Prometo. Março chegou. Renata estava com 38 semanas. Qualquer dia agora, doutora Luciana dizia. Eu não sentia mais dor. Continuava trabalhando. Continuava vivendo. Era como se meu corpo tivesse decidido esperar também. Foi numa manhã de terça-feira. 5:30 da manhã. Ainda estava escuro. Eu tinha acabado de acordar quando ouvi. Um gemido. Baixo. Seguido de passos rápidos no corredor. Levantei da cama, o coração já acelerado. Mãe! A voz da Renata, aguda, assustada. Mãe! Corri até o quarto dela. Ela estava em pé do lado da cama, segurando a barriga, com uma poça d'água no chão. A bolsa estourou, ela disse, os olhos arregalados. Mãe, a bolsa estourou. É agora, é agora. Respirei fundo. Precisava ficar calma. Por ela. Tá tudo bem, filha. Vem, vamos pro hospital. Peguei a mala que a gente tinha deixado pronta na semana passada. Roupinha do bebê, toalhas, documentos. Tudo que a gente ia precisar. Liguei pro seu Geraldo. Seu Geraldo, o bebê tá vindo. Já tô indo aí, dona Carmen. 5 minutos. Enquanto esperávamos, ajudei Renata a se trocar, a respirar. Ela estava tremendo. E se der errado, mãe? E se eu não conseguir? Você vai conseguir. Você é forte, mais forte do que você acha. Seu Geraldo chegou em tempo recorde. A Kombi derrapou na rua de terra. Ele desceu correndo, ajudou Renata a entrar. A viagem até o hospital foi de 15 minutos que pareceram horas. Renata gemia a cada contração, apertando minha mão. Respira, filha. Respira fundo. Conta comigo. 1, 2, 3, 4. Não hospital. Doutora Luciana já estava esperando.
Ela examinou Renata rapidamente. 4 centímetros de dilatação. Ainda vai demorar. Vamos para a sala de parto. E começou a espera. 8 horas. 8 horas vendo minha filha sentir dor. Dor que eu não podia tirar, não podia amenizar. Só podia estar ali, segurar a mão dela, passar pano molhado na testa, sussurrar palavras de encorajamento. Você tá indo bem. Tá quase lá. Mais um pouquinho. Às 11 da manhã, a dor ficou insuportável. Renata gritava, chorava. Eu não aguento mais, mãe. Eu não aguento. Aguenta sim. Você aguenta. Pensa no Toninho. Ele tá vindo. Quer conhecer a mãe dele. Ao meio-dia, doutora Luciana examinou de novo. 10 centímetros. Tá na hora. Na próxima contração, você vai fazer força. Renata me olhou, apavorada. Eu tenho medo. Eu tô aqui. Não vou sair. Você não tá sozinha. E quando a próxima contração veio, ela fez força. Fez tanta força que o rosto ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. De novo, doutora Luciana gritou. Mais uma vez, Renata gritou. Um grito que vinha do fundo da alma. E então, um choro. Agudo, forte, irritado. O choro mais bonito que eu já tinha ouvido na vida. É um menino, doutora Luciana anunciou, levantando o bebê. Pequeno, vermelho, cheio de verniz. Perfeito. Doutora Luciana cortou o cordão, limpou ele rapidamente, envolveu numa manta e colocou no peito da Renata. Oi, meu amor. Renata sussurrou, a voz embargada, as lágrimas descendo sem parar. Oi, meu Toninho. A mamãe tá aqui. A mamãe te ama tanto. Ela beijou a cabeça dele, a testa, as bochechas. E então olhou para mim. Quer pegar ele, vó? Vó! Aquela palavra. Demorei uma vida inteira para ouvir ela. Peguei o bebê com cuidado. Ele era tão pequeno nas minhas mãos. Não devia ter mais de 3 quilos. Mas era pesado. Pesado de significado, de amor, de esperança. Olhei para aquele rostinho. Os olhinhos fechados, as pálpebras finas como papel. O narizinho perfeito. A boquinha pequena fazendo bico. Oi, Toninho, sussurrei, sentindo as lágrimas descerem. Eu sou sua avó Carmen, e eu esperei tanto tempo para te conhecer. Tanto tempo. Ele se mexeu nas minhas mãos, abriu os olhinhos, aqueles olhinhos escuros, ainda meio embaçados, mas tentando focar, e sorriu. Um sorriso pequeno, de bebê. Aquele sorriso que dizem que é só reflexo, que não significa nada. Mas para mim, significava tudo. Bem-vindo, meu amor, sussurrei. Bem-vindo ao mundo. Abril, maio, junho, eu ainda estava viva. Já tinha passado 1 ano desde o diagnóstico. 1 ano. Os médicos não entendiam. Eu não entendia. Mas eu estava lá, vendo Toninho crescer, vendo ele aprender a mamar, aprender a sorrir de verdade, aprender a segurar meu dedo com a mãozinha pequena, vendo Renata virar mãe. Uma mãe incrível, paciente, amorosa, forte. Você sabia que ia ser assim? Ela me perguntou uma noite, enquanto amamentava Toninho. Que ser mãe era tão intenso? Sabia. Mas é diferente quando é você que está vivendo. Eu entendo agora, mãe. Entendo por que você trabalhou tanto, por que você não tinha tempo, porque você tinha que escolher entre estar comigo e colocar comida na mesa. Eu entendo tudo agora. Você não precisa entender. Você só precisa fazer diferente, fazer melhor. Eu vou fazer. Prometo. Em julho, Toninho completou 4 meses. Gordinho, sorridente, olhos espertos. Parecia com o avô. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo sorriso largo. Eu passava as tardes com ele, conversando, cantando, contando história. Ele ficava olhando para mim, fascinado, como se entendesse cada palavra. Você sabia que sua mãe era teimosa quando era pequena? Eu dizia. Teimosa igual você. Não queria dormir, não queria comer, só queria ficar no colo da avó. Toninho dava risada, uma risadinha alta, gostosa. E eu guardava aquele som, guardava cada momento, porque eu sabia que meu tempo estava acabando. Foi em agosto, 1 ano e 2 meses desde o diagnóstico. Acordei numa manhã de sábado e senti. A dor tinha voltado. Não era uma dor forte,
Era uma dor surda, constante, que vinha do fundo do corpo. E eu soube. Meu corpo tinha esperado tudo o que precisava esperar. Tinha me dado tempo suficiente. E agora era a hora. Não contei para Renata logo. Não queria assustá-la. Mas ela percebeu. Mãe, você tá bem? Tô. Você tá pálida. E tá andando devagar. É só cansaço. Mas não era. E ela sabia. Uma semana depois, a dor tinha piorado. Eu não conseguia mais trabalhar. Não conseguia mais sair da cama. Doutora Luciana veio em casa, fez exames, olhou os resultados e me disse o que eu já sabia. Carmen, o câncer voltou a crescer. Rápido. Não tem mais nada que eu possa fazer além de controlar a dor. Sinto muito. Quanto tempo? Dias. Talvez 1, 2 semanas. Tá bom. Renata, que tinha ouvido tudo da porta, entrou no quarto. Não, mãe. Não tá bom. Não pode ser só isso. Renata, a gente pode ir para São Paulo. Tem tratamentos lá. Hospitais melhores. A gente pode... Filha, para. Ela parou. Me olhou. Eu não quero morrer num hospital em São Paulo. Falei, a voz saindo fraca, mas firme. Eu quero morrer aqui, na minha casa, com você e o Toninho do meu lado. Eu já vivi mais do que esperava. Vi você se recuperar. Vi você virar mãe. Conheci meu neto. Vi ele sorrir. Foi mais do que eu podia pedir. Mas eu não tô pronta para te perder. Ninguém nunca tá, filha. Mas a vida é assim. A gente fica o tempo que pode, faz o que deve, e depois vai embora. E eu já fiz tudo. Agora é sua vez. Sua e do Toninho. Ela se deitou na cama comigo, igual criança, e a gente ficou ali, abraçadas, chorando juntas. Os dias foram passando. Eu fui ficando mais fraca. Não conseguia mais levantar. Não conseguia mais comer. Mas conseguia ver. Ver Renata entrando no quarto com Toninho no colo. Olha quem veio ver a vovó, Toninho. Ela colocava ele do meu lado na cama. Eu passava a mão no rostinho dele. Oi, meu amor. Como você tá grande. Tá virando um rapazinho já. Ele sorria, dava risada, pegava meu dedo. E eu guardava aquele momento. Guardava com força. Os vizinhos vinham visitar. Dona Maria, seu João, seu Geraldo, doutora Luciana. Tanta gente. Gente que eu tinha cuidado ao longo dos anos. Gente que eu tinha ajudado e que agora vinham se despedir. A senhora foi tão importante pra gente, Dona Carmen, Dona Maria disse. Cuidou da gente como se fosse família. Vocês são família, respondi. Uma semana depois, Neuza chegou. Veio de São Paulo de ônibus. Trouxe o marido e os filhos. Dona Carmen, ela entrou no quarto, os olhos já vermelhos. Eu vim assim que a Renata me ligou. Neuza, que saudade. Ela se sentou do lado da cama. Segurou minha mão. A senhora é a mulher mais incrível que eu já conheci. O que a senhora fez pela sua filha, por nós todas, é de inspirar. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Não, a senhora foi além. Muito além. Zé Raimundo também ligou. Renata colocou o telefone no viva-voz. Dona Carmen? É o Zé Raimundo. Oi, Zé Raimundo. Eu soube que a senhora que tá chegando a hora. Eu queria te dizer, obrigado. Obrigado por ter me salvado. Obrigado por ter me dado a chance de pagar minha dívida. Eu vou cuidar da Renata e do Toninho. Sempre. Não vão faltar nada. Eu prometo. Obrigado, Zé Raimundo. Você é um homem bom. Não sou. Mas a senhora me fez querer ser melhor. Tenha certeza disso. Na última noite era só eu e Renata no quarto. Toninho estava dormindo no berço dele. A casa estava em silêncio. Só o som dos grilos lá fora e a respiração suave do bebê. Renata tinha puxado uma cadeira para o lado da minha cama. Tinha ficado ali a noite inteira, me olhando, segurando minha mão. Mãe? Ela chamou baixinho. Dash, Você tem medo de morrer? É. Pensei um pouco. Respirar estava ficando mais difícil. Cada inspiração doía, mas a mente estava clara. Clara como nunca. Não, não tenho. Porque eu já fiz tudo o que vim fazer aqui. Criei você. Vi você crescer. E mesmo quando a gente se afastou, eu sempre te amei. Sempre. E agora, ver você feliz, ver você com seu filho, ver que você vai ficar bem. Não tem medo que segure contra isso. Eu tô em paz. Ela apertou minha mão com mais força. Eu nunca vou esquecer você, mãe.
Nunca. E o Toninho vai saber quem você foi. Eu vou contar pra ele. Todo dia. Vou contar que a avó dele era a mulher mais forte, mais corajosa, mais incrível do mundo. Que ela atravessou um país inteiro para me salvar. Que ela enfrentou pessoas poderosas sem medo. Que ela me ensinou o que é amor de verdade. Não exagera. Sorri, mesmo sentindo a dor. Não é exagero. É verdade. Você é minha heroína, mãe. Sempre foi. Senti as lágrimas descerem pelo meu rosto. Renata, me promete uma coisa. O que for. Vive. Vive de verdade. Não fica presa no passado. Não fica presa na dor. Você é nova. Você tem uma vida inteira pela frente. E você merece ser feliz. Muito feliz. Você merece rir, dançar, se apaixonar de novo se quiser. Você merece tudo de bom que essa vida pode dar. Eu prometo. E cuida do Toninho. Ensina ele a ser bom, a ser honesto, a cuidar dos outros. Ensina ele que família não é perfeita, mas é o que a gente tem. E que amor, amor de verdade, é estar presente. Sempre. Nos dias bons e nos dias ruins. Eu vou ensinar. Prometo. E mãe. A voz dela falhou. Obrigada. Por tudo. Por ter me carregado. Por ter me criado. Por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu desisti de você. Obrigada por ter vindo me buscar. Por ter me salvado. Por ter me dado mais tempo. Eu faria tudo de novo, filha. 1000 vezes. Porque você é minha filha, meu amor, minha vida. Ela subiu na cama comigo, com cuidado para não me machucar, e deitou do meu lado, a cabeça no meu ombro, igual fazia quando era pequena e tinha pesadelo. E a gente ficou ali, mãe e filha, juntas pela última vez. Eu passei a mão no cabelo dela, devagar, do jeito que ela gostava quando era criança. Canta aquela música, mãe, ela pediu. Aquela que você cantava para mim quando eu era pequena. E eu cantei, com a voz fraca, falhando, mas cantei. Boi da cara preta, pega essa menina, que tem medo de careta. Não, 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 não pega ela não. Renata chorou. E eu também. Porque a gente sabia que aquele era o último momento, a última canção, a última vez que a gente ia estar assim, juntas, mãe e filha. Fechei os olhos, sentia o sono chegando. Um sono pesado, definitivo, que não tinha volta. Mãe? A voz dela estava distante agora, como se viesse de muito longe. Dash, Eu te amo. Muito. Eu também te amo, filha. Sempre amei. Sempre vou amar. De onde quer que eu esteja. E então, com a mão da minha filha na minha, com o som da respiração do meu neto ao longe, com a paz finalmente no coração, com a certeza de que tinha cumprido minha missão, eu dormi. 5 anos depois, Renata estava sentada na varanda da casa, observando Toninho brincar no quintal. Ele tinha 5 anos agora, alto para a idade, esperto, curioso. Parecia cada dia mais com o avô que nunca conheceu. A casa tinha sido reformada. Neuza e Zé Raimundo tinham ajudado. Não era mais a casinha com infiltração e goteira. Agora tinha piso novo, pintura fresca, um quarto a mais para Toninho. Mas Renata tinha mantido algumas coisas. A mesinha da cozinha onde ela e a mãe tomavam café. O quartinho que tinha sido dela na infância. A cadeira de plástico da varanda onde Carmen se sentava para as tardes. Mamãe! Toninho gritou do quintal. Olha o que eu achei! Era um grilo! Que lindo, amor! Mas solta ele, tá? Ele precisa voltar para a família dele. Toninho soltou o grilo e veio correndo para a varanda. Conta a história da vovó de novo. Renata sorriu. Ele pedia aquela história todo dia. De novo? De novo? Tá bom, vem aqui. Ele subiu no colo dela. Ela abraçou ele, sentindo o cheiro de terra e sol que ele tinha por brincar no quintal. Sua vovó Carmen era a mulher mais corajosa que eu já conheci. Ela trabalhou a vida inteira ajudando as pessoas, cuidando de quem estava doente. E quando eu precisei dela, mesmo depois de tanto tempo, ela largou tudo e veio me salvar. Como? Ela fez uma ligação. E com essa ligação, ela protegeu a mamãe. Protegeu você. Protegeu a gente. Eu queria ter conhecido ela. Você conheceu, amor. Você era pequeno, mas você conheceu. Ela te segurou no colo, te deu banho, te cantou para dormir.
Ela te amava muito. E ela tá no céu agora? Tá, cuidando da gente de lá. Toninho ficou quieto por um momento, pensando. Quando eu crescer, eu quero ser igual a vovó. Renata sentiu as lágrimas subirem. Você vai ser, meu amor. Você já é. Olhou para o horizonte, para o céu alaranjado do fim de tarde, para o cerrado ao longe, e sussurrou baixinho, sabendo que de algum lugar sua mãe estava ouvindo. Obrigada, mãe, por tudo. Uma brisa suave passou pela varanda, quente, cheirando a terra. E Renata sorriu, porque ela sabia que enquanto ela e Toninho estivessem ali, Carmen nunca ia embora de verdade. Ela estaria sempre presente, nas histórias, nas memórias, no amor, para sempre.